Salve, rapaziada! Pô, quanto tempo, hein? Caramba! Pô, que saudade que eu tava de gravar vídeo, vocês não têm nem noção disso. Muita coisa aconteceu, mas hoje a gente tá aqui pra comentar do Derby Paulista. É simplesmente absurdo, tá? Que jogão! Pô, o jogo foi bom, o jogo foi bom. A expectativa tava alta pra caramba e, assim, acredito que supriu. Não foi adianto que não foi um jogo cheio de gols, né? Mas, assim, foi uma boa partida, eu gostei bastante. Pessoal, por motivos óbvios, como vocês podem ver, eu tô num lugar diferente, é um lugar que consegue reter um pouco mais do barulho. Tô gravando esse vídeo bem logo depois do jogo do Corinthians e contra o Palmeiras. E tô no quarto da minha filha. É um dos motivos, inclusive, pela minha ausência no canal, por não ter feito muito vídeo. Não tava conseguindo acompanhar, tá muita coisa acontecendo. É foda, né? Mole não. Mas tô querendo manter uma constância aqui de novo. Gosto muito de gravar, vocês sabem disso. Pô, rapaziada, vamos lá. O jogo, eu tinha uma expectativa que o jogo fosse ser bem truncado, bem pegado. Mas o jogo me surpreendeu ainda mais. Foi um jogo que Corinthians e Palmeiras se bateram bastante, no meio de campo principalmente. No início do jogo ele vai bem trocado ali. Até que no início do jogo a gente já tem o pênalti. O pênalti ele acontece muito rápido. É um lance bem marcado na minha visão. Tá? O Corinthians tem esse pênalti a seu favor. E na minha visão ele poderia ter mudado completamente a visão do jogo. Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas tem gente que fala que já vi milhares de comentários já, um pouco tempo que o jogo terminou, bem no intervalo mais ou menos. Foi antes de terminar, inclusive. A galera já tava falando que o Yuri bateu mal, mas, rapaziada, chutaço do Yuri. O Yuri tentou tirar ao máximo essa bola do Everton, só que o Everton foi um goleiraço nessa defesa. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. E eu até comentava com um amigo meu antes que, assim, cara, se fosse ter pênalti, alguma coisa do tipo, então se no próximo jogo for jogo pra pênalti e tudo mais, o Gunaneca é simplesmente absurdo nos pênaltis, só que hoje o Everton foi necessário e catou uma puta bola, tá? O que esse cara catou hoje também foi sacanagem. Então ali a gente já tinha o derby aqui em cima, nas alturas. E aí, o Corinthians, o pênalti, a conversão não, perdão, o pênalti ter sido marcado prova muito de como o Corinthians ele estava tentando infiltrar bastante no Palmeiras, tentando colocar algumas bolas enfiadas ali com o Garro. O Yuri bem posicionado, cara, assim, apesar da partida do Yuri não ter sido uma das melhores, o Yuri tá voltando também aos poucos. Eu gostei ainda assim do pouco da movimentação dele dentro de campo. O Yuri muitas vezes puxa muita marcação também. E o Palmeiras fez uma coisa que nem todo time faz, que ele marcou os dois jogadores para essa partida, que foi o Garro e o Memphis. Memphis, apesar de ter feito o gol, né, já a gente vai falar sobre isso, ambos tinham marcações ali fixas, de certa forma, né? O Furk às vezes estava um pouco perto do Memphis, o Aníbal perto do Garro também, então isso deixava um pouco compacto a marcação desses dois e dificultava a movimentação deles. Mesmo assim, o Corinthians recebia muita bola no centro e deixava as laterais livres, o que ajudava muito com os cruzamentos, que acontece, inclusive, uma coisa que a gente já vai falar, falta falar, a gente fala de novo do gol do Memphis, sai nesse tipo de jogada. Enfim, primeiro tempo, fica nesse lance do pênalti, o grau da partida fica lá em cima ainda mais. No início já é bem pegado, já tá pegando fogo o jogo. Esse negócio de eu falar que o jogo tava muito batido, tal, ambos estavam marcando muita faltas, reflete que ali em torno de uns 30 minutos mais ou menos, o jogo já tinha 15 faltas. Vocês têm noção disso? Porque 30 minutos de jogo e, tipo assim, a gente já tinha uma quantidade de falta absurda. E assim, bem distribuída, inclusive, né? E aí tem um lance, assim, e outro também, assim, do caralho nessa partida, que é o chutaço do Diay, que o André Ramalho tira em cima da linha. Gente, eu tô falando, essa hora o jogo volta, ele dá uma decaída, né, ele fica lá em cima durante muito tempo ali no primeiro tempo, mas ele volta a dar uma decaída e essa hora do chute do Diay, o jogo torna a explodir novamente. E o André Ramalho bem pra caramba na partida, tá? Quero ressaltar aqui a zaga do Corinthians, eu gostei muito da partida da zaga do Corinthians. É uma das coisas assim que o Corinthians tem sofrido esse ano com zaga. E a zaga do Corinthians hoje se comportou muito bem, marcando muito bem o Tigrinho, né? Solta a carta aí, Tigrinho. Hoje não foi o dia. Hoje, em dia de Tigrinho, né? O Leão reinou, né? O Memphis Depay, não tem jeito.
Ahn, Gostei também da partida do Maurício, tá? Apesar de ter tido o gol anulado, o Maurício jogou bem, se posicionou muito bem, criou algumas jogadas legais para o Palmeiras, apesar de não ter tido a conversão. O Maurício jogou muito bem. O Vitor Roque também tem um lance ali na metade do segundo tempo, mais ou menos. O Vitor Roque rouba a bola e consegue tirar de 3 jogadores, na verdade, e acaba sofrendo a falta depois. Assim, esse lance mostra o quanto o jogo estava batido, porque o Vitor Roque ele consegue sair desses 3 jogadores com muita porrada também, né? Todo mundo vem e aí acaba sendo bem trucado nessa situação, mas ele consegue sair, acaba sofrendo a falta e aí o jogo segue. O Vitor Roque, partida boa na minha visão também, apesar de não ter tido gol. Como eu falei, o jogo, quando ele termina ali no primeiro tempo, o jogo ele tava bem equilibrado de certa forma. E eu digo no quesito que, apesar de eu falar que ele tem altos e baixos, né? Quando ele sobe, ele dá uma caída, equilibra, e depois o Palmeiras vem um pouco mais forte, que é até o lance do Diay com o André Ramalho. O jogo, depois desse lance do pênalti do Yuri Alberto, ele acaba tendo mais chance para ambos os lados. E dentro disso, o time, quando termina o jogo, quando termina o primeiro tempo, a gente tem 49% de posse de bola pro Palmeiras, com 6 chutes e 3 chutes no gol em si. Quando termina o primeiro tempo, são 49% de posse de bola pro Palmeiras, 6 chutes e 3 chutes no gol em si, que aí são defesas, claro, e tudo mais, né? E pro Corinthians é 51% de posse de bola, se eu não me engano, e os mesmos valores, só que o Corinthians acho que tem um chute a mais, mais certeiro no gol. E o segundo tempo mostra um jogo um pouco mais fechado, um pouco mais faltoso entre o meio de campo ali, reflete o jogo todo, né? As faltas que foram as protagonistas do jogo, né? Não tem o que fazer. Derby em Itaquera ainda por cima, a gente sabia que ia ser desse jeito, mas o Corinthians tem um meio de campo ali que consegue roubar bastante bola, e o Palmeiras tem uma zaga muito bem postada. Gustavo Gomes, partida impecável do Gustavo Gomes, e apesar do gol, né, assim, foi só um. O Corinthians teve outras oportunidades, poderia ter sido mais. Inclusive o pênalti é em cima dele, mas ainda assim a partida do Gustavo Gomes foi uma boa partida. Um jogo que no segundo tempo ali não teve muitos lances assim, esporádicos, mas o Corinthians faz uma coisa que quando tem esses 3, um detalhe, tá? Eu não vejo poucas pessoas falar sobre isso, como o Mateuzinho também se transforma quando tem os 3 jogadores jogando junto, o Garro, Memphis e Yuri Alberto. Quando tem esses 3 jogando junto, o Mateuzinho também é outro que muda completamente. O posicionamento do Mateuzinho hoje foi excelente, jogou muita bola, e o gol só reflete o que ele jogou hoje. Quando ele cruza a bola vem certeira e limpa, perfeita na cabeça do Memphis Depay, que sobe e cabeceia assim com facilidade pro gol, né? Golaço de cabeça. Não sei se tem gol, não sei se tem golaço de cabeça, mas foi um belo gol de cabeça. E desencanta, né? O cara fazer gol num clássico da Copa do Brasil, no derby ainda por cima, não é mole, né? Convenhamos, assim. Tem jogador de rival que saiu sem fazer gol em rival. Olha, na minha visão, isso é muito relevante. Aí depois disso, o jogo ele dá uma baixada, Corinthians não se expõe muito, tem até uns 2 lances ainda que o Memphis erra, aí tem um chute do Gustavo Gomes, não, perdão, do Gustavo Henrique, mas aí vem, inclusive, perto ali do final, a reação é bem logo depois do gol do Corinthians, na verdade, a reação do Palmeiras. O Palmeiras dá uma impressionada num lance, num cruzamento dentro da área, de uma falta. O Gustavo Gomes cruza de cabeça, né? Cabeceia pro meio com o Maurício limpo e ele dá um chutaço que acaba dando um gol, mas era um gol impedido. Traçam as linhas. E aqui vem um ponto que eu olhei assim, uma coisa totalmente desnecessária e ridícula. Que é a hora que o Hugo vai pautar a comemoração de jogador por causa da torcida. Cara, tá no estádio de torcida única. E deixa isso aí, se os caras tacar o torcedor, quer ser pai de torcedor, não tem o que fazer. O torcedor vai tacar coisa mesmo. E vai ser punido, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, é besteira, não tem o que fazer. Os caras estão no direito de comemorar onde eles quiserem e faz parte, cara. Do mesmo jeito e vice-versa, se fosse ao contrário também, o Hugo não ia se revoltar desse jeito. Ó, você tá jogando em casa, a gente entende e tudo mais, mas jogador perder mais a cabeça do que a torcida é foda, é um bagulho complicado. Enfim, esse foi o derby, foi um jogo bem
legal de se assistir, bem divertido. Eu gostei bastante. O Corinthians volta com uma certa gordura pro próximo jogo, apesar de que eu acho que vai ser um jogo dificílimo da conta. Jogar no Allianz nunca é fácil. Esse ano o Corinthians já tem uma vitória lá, inclusive, né, o jogo de ida do Paulistão, com o gol do Yuri Alberto. Mas tem tempos diferentes. O Corinthians não vive o melhor momento agora. Palmeiras até que tem alguns bons jogos, apesar de que eu não acho esse o melhor Palmeiras que eu já vi, mas é um Palmeiras ainda assim que dentro da sua casa ele é extremamente forte. O Corinthians tem que manter esse trio. Lembrar também que achei que Gustavo Gomes ou o Fux ia ser expulso esse jogo, jurei, porque os dois foram pendurados logo no início do jogo. Mas assim, bom jogo, gostei de assistir. Inclusive, a volta do nosso canal também vem de um jogo do Corinthians, né? O último jogo que eu tinha gravado era bem quando tinha terminado o jogo do Corinthians contra o... Acho que foi o Mirassol, não lembro. Eu sei que o Corinthians estava se classificando e assim, com um tempo de antecedência para a fase de mata-mata do Paulistão. E esse foi o último vídeo nosso e agora estou gravando de novo com o jogo do Corinthians e Palmeiras. Então assim, muito feliz, bom demais estar gravando de novo. Vocês sabem o tanto que eu gosto de fazer isso. E é isso, beleza? Rapaziada, apoia a gente aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí. Eu gosto muito quando vocês estão comentando as coisas, a gente troca uma ideia muito maneira. Eu gosto muito de falar de futebol. Quem me conhece sabe o tanto que eu curto falar de futebol. E é isso, fechou? Um abraço.